nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre jurisdição. No nosso primeiro vídeo, nós começamos a falar sobre jurisdição, vimos como ela se deu, e aí a gente começou a falar nas formas alternativas de conflito. E aí falamos de mediação, falamos de autotutela, falamos de autocomposição, e aí eu disse para você, querido aluno, que no próximo vídeo nós iríamos falar de arbitragem. Pois é, hoje nós vamos falar de arbitragem, essa equivalente jurisdicional. Mas antes da gente dar início, antes da gente dar continuidade, eu vou pedir encarecidamente para você dar um like, dar uma curtida, se quiser, se achar útil, compartilhe esse vídeo com seus amigos estudantes também e, se possível, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque dessa forma você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Então vamos voltar aqui a falar de arbitragem, essa equivalente jurisdicional. Bom, vamos precisar do Código de Processo Civil também. Ele é de extrema importância, até porque o Código de Processo Civil ele tem que ser ali o seu aliado na disciplina do processo civil. Como eu já disse para você, o meu objetivo aqui é facilitar o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina maravilhosa que é o processo civil. Então vamos lá. A arbitragem ela é uma antiga forma de resolução de conflito, tá? Não é de hoje, não é uma invenção moderna, nada disso. Antigamente, as pessoas elas tinham aí o hábito de escolher uma terceira pessoa, geralmente era uma terceira pessoa que exercia uma certa influência, né? Tinha ali um grau de respeito na comunidade e automaticamente naquelas pessoas envolvidas em conflito para poder ali decidir a questão. Então, era um ancião, poderia ser um líder religioso, um líder daquela localidade, daquela comunidade. Se você, assim como eu, é fã de séries tipo Game of Thrones, Vikings, você vai lembrar que logo na primeira temporada de Vikings, você tinha ali naquele salão, né, o líder daquela localidade que sempre os problemas eram levados até ele e ele é que resolvia. Logo posteriormente, quem começou a resolver isso era o Ragnar, né, Lothbrok. Pois é, exatamente isso. Então, antigamente você tinha aí essa figura e isso nada mais é do que uma arbitragem. Por quê? A arbitragem nada mais é do que você entregar a um terceiro, que no caso não é o Estado juiz, a tomada de decisão para resolução daquele conflito. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a arbitragem é uma equivalente jurisdicional, é sim uma forma alternativa de solução de conflitos, tudo bem? E aí, como eu disse para você, as partes escolhem um terceiro e este terceiro ele vai dar ali a decisão daquele conflito. Primeira coisa que você tem que ter em mente, caro aluno, quando eu falo um terceiro, esse terceiro ele pode ser uma pessoa física ou ele pode ser uma pessoa jurídica. E se for uma pessoa física, ele é chamado de árbitro. E nesse caso, esse árbitro não necessariamente precisa ser aí um bacharel em direito, não necessariamente precisa ser um advogado. Esse árbitro ele pode ser um técnico em outras ciências, né, em outras disciplinas. Por exemplo, digamos que você esteja diante de um conflito, de um litígio decorrente de uma obra. E esse conflito, esse litígio, ele vai ser resolvido, né, em uma arbitragem. Veja que esse técnico pode ser esse árbitro que vai decidir o conflito entre as partes. Ele pode ser o quê? Um engenheiro civil, até porque ele é a pessoa mais tecnicamente capacitada para dizer se há vícios na construção, se não há, e por aí vai. Tá certo? Se for uma pessoa jurídica, você vai ter a composição aí de um conselho com vários técnicos, com vários membros, várias pessoas desse tipo, e aí você vai ter o nome, você vai ter a denominação de Câmara de Arbitragem, tudo bem? Agora, o importante é lembrar que a decisão deste terceiro, ela é uma decisão, ou seja, o terceiro decide, ela é uma decisão de natureza imutável.
tá bom? Então não adianta depois as partes envolvidas no conflito reclamarem ou não gostarem, porque não tem jeito. Uma vez submetido o conflito à arbitragem, veja que essa decisão ela será imutável, tá certo? Salvo se houver o quê? Algum vício de natureza formal. Se houver algum vício de legalidade, sem dúvida nenhuma que essa decisão, essa sentença, é uma sentença, você vai ver já já, essa decisão arbitral, ela é passível de anulação, mediante ação que anulatória, tá bom? Aqui no Brasil, a arbitragem ela é regulada por uma legislação. Anota aí, a lei que legisla no Brasil a arbitragem é a Lei 9.307 de 1996. 9.307 de 1996. Ela que é a legislação que regulamenta todos os procedimentos cabíveis para utilização de arbitragem no nosso país, tá bom? Bom, lembrando que a arbitragem ela somente poderá ser utilizada para decidir questões referentes a direitos disponíveis. Tudo bem? Você lembra o que são direitos disponíveis? Esses termos às vezes dão um branco na gente, né? Então vamos lá. Direitos disponíveis nada mais são do que aqueles direitos que você pode dispor, que você pode abrir mão, sem que um terceiro ofereça resistência, sem que um terceiro venha a questionar que você esteja abrindo mão. Então, basicamente, são direitos o quê? Patrimoniais, direitos que você pode dispor. Você não pode tratar na arbitragem de direitos indisponíveis. Então, você não pode tratar de direitos que falem referente à honra, à imagem, direitos da personalidade. Isso não pode ser exercido na arbitragem. Alimentos. Agora, toma cuidado, porque na arbitragem você só pode tratar de direitos disponíveis, mas a forma como você exerce os seus direitos indisponíveis, você pode tratar mediante arbitragem. Ai, Priscila, como assim? Imagina a seguinte situação. Imagina que você está ali diante de um conflito referente a alimentos, pensão alimentícia. Alimentos é um direito indisponível, porém, você pode dispor a forma como você exerce o quê? Como você exerce esse direito. Valor, de que forma que ele será pago, mediante pecúnia ou in natura, e por aí vai. Tá certo? Conseguiu captar isso? Pois bem, então, arbitragem é só para direitos disponíveis, porém, a forma de exercício dos direitos indisponíveis pode ser tratada pela arbitragem também, tá certo? E aí, a gente tem que lembrar que há um entendimento do STJ, e isso também foi pacificado na legislação de arbitragem, como eu já falei, a lei de arbitragem 9.307 de 96, ela é uma lei antiga, então em 2015 nós tivemos alteração legislativa na lei que colocou fim a uma séria controvérsia referente à possibilidade de uso da arbitragem para contratos administrativos. Então, a administração pública, ela pode sim fazer uso da arbitragem para resolver conflitos que venham ali, né, a existir em decorrência desse contrato administrativo. Isso era uma celeuma muito grande, porque veja, quando eu falo em contrato administrativo, de um lado eu tenho administração pública. E se eu tenho administração pública, eu estou falando de quê? Interesse público, direito público, indisponível por natureza. Então, existia essa controvérsia se nos contratos administrativos seria possível utilizar ou não a arbitragem para a resolução dos conflitos decorrentes dele. Pois bem, o STJ pacificou essa questão, houve também alteração legislativa em 2015 e hoje os contratos administrativos, mesmo tratando ali, né, tendo a administração pública envolvida, podem ser também submetidos à arbitragem para a resolução dos conflitos. Por quê? Caro aluno, você deve lembrar que o interesse público, ele se divide em interesse público primário e interesse público secundário. E o interesse público, o que é o interesse público primário?
Interesse público primário é aquele, basicamente, que trata do interesse da coletividade, do interesse público. É a razão de ser da administração pública. Ou seja, a administração pública, o Estado, ele existe para satisfazer o quê? O interesse da coletividade. Esse é o interesse público primário. Esse é o direito público primário. Logo, indisponível por natureza. Entretanto, você deve lembrar que o interesse público também você tem a característica de interesse público primário e interesse público secundário. E o interesse público secundário, basicamente, você está tratando ali do Estado no exercício de seus direitos patrimoniais. Quer ver um exemplo? Artigo 100 da sua Constituição Federal. A sua Constituição Federal, no artigo 100, ela regulamenta ali o pagamento de precatórios. Veja que o Estado, ele está regulamentando ali um exercício de um direito patrimonial. Isso, né, ele faz ali os pagamentos conforme a sua melhor conveniência, conforme a sua melhor o quê? Oportunidade. Então, veja que às vezes você pode demorar 15 anos para receber um precatório. Por quê? Porque o Estado vai pagar quando for possível e quando for conveniente para ele. Isso é o Estado agindo de acordo com a sua melhor conveniência, de acordo com o seu interesse para atender o quê? Uma questão do seu próprio interesse patrimonial. Então, é por isso que quando a gente fala de contratos administrativos podendo ter ali a solução de um conflito pela arbitragem, a gente está tratando do quê? Do interesse público secundário, que são os atos patrimoniais praticados pelo Estado. Tudo bem? Então, só para ter cuidado com isso. Uma outra questão que a gente tem que lembrar também, e que sempre suscita dúvidas, é se a arbitragem, como equivalente jurisdicional, como uma forma alternativa de conflito, se a arbitragem ela viola o artigo 5º, inciso 35 da sua Constituição Federal. Eu não sei se você se recorda, mas o artigo 5º, inciso 35 da sua Constituição Federal, ele fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, todos os conflitos existentes serão apreciados por quem? Lesão ou ameaça de lesão a direito serão apreciados pelo Poder Judiciário que vai ali aplicar a resolução daquele conflito. Será que a arbitragem ela viola o dispositivo contido, né, no artigo 5º, inciso 35 da sua Constituição Federal? Pois bem, caro aluno, a resposta é não. Não há que se falar em violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição por conta da Convenção de Arbitragem. Até porque você tem que lembrar que o direito de ação é um direito que você exerce se quiser. Quantas vezes nós não somos violados em nossos direitos no dia a dia e nem por isso a gente propõe uma ação judicial. Então, a arbitragem como equivalente jurisdicional não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tudo bem? Uma outra questão também é que muitos se perguntam, né, assim, a doutrina, há uma parcela, a parcela hoje majoritária da doutrina é entender que a arbitragem é uma equivalente jurisdicional, ok? Ou seja, a jurisdição ela é exercida pelo Estado. A arbitragem, como equivalente jurisdicional, ela é uma forma alternativa de conflito, mas ela não é jurisdição, porque só quem exerce jurisdição é o Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma discussão doutrinária, e veja, ela não tem praticidade nenhuma, é meramente doutrinária, que diz que atualmente a jurisdição se dividiria em jurisdição estatal, exercida pelo Estado, pelo Poder Judiciário, e jurisdição privada, que é justamente a arbitragem. Cara, aluno, eu não concordo com isso, eu fico com a parcela majoritária, né, a doutrina majoritária, nossa, quase que não sai, com a corrente majoritária, que entende que jurisdição nós só temos uma, que é estatal, e arbitragem não é jurisdição. Há uma porque a jurisdição estatal é exercida por juízes togados, que prestaram concurso público e tem ali um compromisso com a legalidade, tem um compromisso ali com o devido processo legal. O árbitro, ele não tem esse compromisso, o compromisso dele basicamente é com as partes, é com a resolução do conflito. Então,
pode ser que algumas normas de interesse público venham a ser deixadas ali um pouquinho de lado para resolver esse conflito. E além disso, o próprio artigo 3º, parágrafo 1º do seu Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 42 também do seu Código de Processo Civil de 2015, eles confirmam pela leitura que a arbitragem é uma equivalente jurisdicional. A arbitragem não é jurisdição privada. Tudo bem? Mas, apesar de não ser jurisdição privada, a arbitragem ela segue um procedimento que eu já te falei que está disposto na Lei 9.307 de 96. E como é que você faz uso da arbitragem? Primeiro, que somente direitos disponíveis. Segundo, que as partes devem ser o quê? Capazes, tá? Se você fizer ali uma convenção de arbitragem, as partes devem ser capazes. E terceiro, que mesmo no procedimento de arbitragem, o árbitro, ele precisa observar as regras do devido processo legal. Ou seja, ele vai ter que observar o contraditório, ele vai precisar observar ali a ampla defesa, a possibilidade de provas e tudo mais, tá? E aí eu tenho que te lembrar que a arbitragem, a convenção de arbitragem, ela pode ocorrer mediante a cláusula arbitral, a cláusula também chamada de cláusula compromissória, ou através do compromisso arbitral. Qual é a diferença entre um e o outro? A cláusula arbitral, também chamada de cláusula compromissória, ela ocorre antes do conflito ocorrer. Ou seja, digamos que eu e você, nós vamos estabelecer ali, nós vamos realizar um contrato de compra e venda. E nesse contrato de compra e venda, a gente pode colocar, tanto no contrato ou no anexo, que se ocorrer algum conflito decorrente daquele contrato, nós vamos resolver esse conflito mediante o quê? Mediante um árbitro. Então veja que o contrato, né, mediante cláusula arbitral, cláusula compromissória, o conflito ainda não existe. É um conflito que pode ser que venha ocorrer, mas nós já nos comprometemos que se ocorrer, vamos resolver pela arbitragem e não pelo Poder Judiciário. Já o compromisso arbitral é diferente. O compromisso arbitral, na verdade, primeiro, nasce o conflito e aí as partes decidem em comum acordo submeter a resolução daquele conflito a um juiz arbitral, a uma convenção de arbitragem. Ou seja, elas abrem mão do exercício da solução daquele conflito por meio do Poder Judiciário e vão resolver isso pela convenção de arbitragem. Lembrando que a sentença arbitral é sim um título executivo judicial, logo, se a decisão do árbitro é sentença arbitral, está no seu artigo 515, inciso 7 do seu CPC, o que significa dizer que ele não precisa de homologação de um juiz togado, mas para fins de atos executórios, eu preciso do Poder Judiciário. Ufa, quanta coisa! Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei aí trazer para você as principais especificidades sobre arbitragem. Na próxima semana a gente continua aqui tratando ainda de jurisdição para seguir a nossa playlist. Dá um like, compartilha esse vídeo e estude, espero ter ajudado. Beijos no coração, bons estudos, sucesso, tchau!